Olá, futuros milionários e milionárias, como vocês estão? Tudo bem? Luiz Gustavo, mais uma vez na área e hoje para falar sobre conceitos importantíssimos que muitas vezes as pessoas têm dúvida. Então, como é que eu faço, Luiz, para separar aí a minha reserva de emergência e o que é isso, o meu longo prazo, como é que eu penso na minha aposentadoria e como é que eu cuido dos meus planos para curto prazo, aquela viagem, aquele carro que eu quero comprar aí, que eu estou pensando para daqui 1, 2, até 5 anos. Como é que eu trabalho esses conceitos e no que eu invisto para cada um deles? Como é que funciona isso? Então vamos lá, vamos com calma que nós vamos entender tudo aqui. Vamos falar primeiramente da reserva de emergência, que é importantíssima. Então, como o próprio nome diz aí para vocês, a reserva de emergência ela é o quê? Ele é aquela reserva, aquele dinheiro que você coloca numa caixinha lá, não vai mexer. Ela é para quê? Para uma emergência. Então, o que é uma emergência, pessoal? Vamos lá, vamos usar o exemplo da pandemia. Quando estourou a pandemia, muita gente acabou trabalhando home office, mas muita gente também ficou naquela situação delicada e acabou perdendo o emprego. E aí muita gente ficou ali sem saber, perdeu o chão, porque não tinha essa reserva de emergência. Então a reserva de emergência é para esses casos, é quando você tem, por exemplo, uma doença, quando você perde o emprego. E aí o que ela deveria ser? É uma reserva que você monta para você ter tranquilidade 6 meses dos seus gastos. Então o que você vai fazer? Você vai estabelecer lá o que eu gasto, o que a minha família gasta todos os meses. Então vamos supor aí que eu gasto R$ 4.000. Tá, de gastos aí fixos, que não é aqueles gastos de saidinha, não, é aluguel, é condomínio, é água, luz, tá? É o essencial para você viver. Então você estabeleceu aí que os seus gastos com a sua família é de R$ 4.000. Tá? Então 4 vezes 6 você precisaria ter uma reserva de emergência de R$ 24.000, pelo menos, para você poder ter uma tranquilidade, para você poder se organizar durante esses 6 meses e não precisar fazer as coisas na correria. Então você tem aí um colchão, né, que a gente chama, uma tranquilidade até você se organizar. Luiz, e como eu monto essa reserva de emergência? A gente vai dar um exemplo, mas você vai aos poucos, você não vai pegar na loucura 2, 3, 5 mil reais que você até não tem e coloca lá. Não, você vai montando aos pouquinhos. O importante é você ter a consciência da importância desta reserva de emergência, tá? E aí o que eu indico aqui? Você tem várias formas de fazer essa reserva de emergência. O ideal é que você tenha ela, quando você precisar, você possa retirá-la imediatamente. E é por isso que não pode ser, por exemplo, em ações, que aí você não sabe, ela sobe e desce, não é para o curto prazo, as ações são para o longo prazo, como a gente já aprendeu aqui no canal. Então a reserva de emergência, prioritariamente, eu gosto de trazer aqui, tá? E de dar como conselho o quê? Tesouro Selic, tá? Que eu vou explicar, mas que é uma coisa que você tem liquidez imediata, você resgata rapidinho. A taxa dele, você remunera ela diária, então você não perde o seu rendimento, ou um CDB de liquidez diária, tá? Mas aí vamos entender, por que eu sugiro mais até o Tesouro Selic? Porque o Tesouro Selic tem várias vantagens. O Tesouro Selic é um investimento de renda fixa emitida pelo Tesouro Nacional, ou seja, pelo governo. Ele é considerado um dos investimentos mais seguros e menos voláteis, ou seja, ele não varia tanto assim no mercado financeiro. Tem a liquidez diária, como a gente disse aqui, então você pode resgatá-lo muito rapidamente quando você precisar. E o rendimento está vinculado à taxa de juros básica da economia, ou seja, a Selic, que é quem comanda toda a taxa de juros. Escolhi a minha reserva de emergência. E aí, Luiz, como é que eu vou montar isso? Então eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tem aí, você com a sua esposa, vocês têm um rendimento familiar de R$ 5.000. Então você vai pegar aí esses R$ 5.000 e vai falar, não, 10% eu tenho que guardar aqui para fazer os meus futuros investimentos, tá? Entre reserva de emergência, os projetos de curto prazo e os projetos de longo prazo. Entendam que é uma coisa que você vai montando aos poucos, tá? Não é num apavoro. Então o que você vai fazer? Você vai pegar desses R$ 500 aí que você vai guardar todo mês, você vai fazer o seguinte, R$ 100 você vai destinar para essa reserva de emergência, tá? R$ 200 você vai colocar para os seus planos de curto prazo, que eu já vou explicar o que são.
E os outros R$ 200 você coloca na caixinha lá do longo prazo, que é o quê? Que é da sua aposentadoria. Então essas 3 caixinhas têm que ser muito bem definidas, inclusive na sua cabeça. Você tem que entender que você não pode pegar de uma, passar para outra, da outra para uma. Não existe isso. Você vai ter que coordenar estas caixinhas e saber exatamente o que é o que. Então, a sua reserva de emergência você vai montando aos poucos. Você vai aí com R$ 100, no outro mês mais 100. A constância é que manda aí, tá? Então, já definiu ali reserva de emergência, já sei o que é, Tesouro Selic ou CDB de liquidez diária. Ok, entendi. Aí você vai estudar o que é Tesouro Selic, claro, o que é um CDB de liquidez diária, tá? O CDB, só lembrando, é quando você está emprestando dinheiro para o banco, tá? Aí nós vamos para o curto prazo, os planos de curto prazo. Que eu coloco aí planos de curto prazo, 1, 2, até 5 anos. Então, vou fazer um curso, vou comprar um carro, vou fazer uma viagem, por exemplo. Então, vamos lá. Dos R$ 500 que você vai poupar todo mês, 200 então você vai reservar aí no nosso exemplo para a caixinha do curto prazo, ou seja, dos planos seus de curto prazo, até 5 anos. Você vai pegar para quê? Aonde eu vou investir esse dinheiro, Luiz? Então esse aí você pode pegar um CDB, tá? Que tem aí prazos de 3, 5 anos, até maiores, tá? Mas ele tem geralmente 1, 2, 3, 5 anos é o ideal aí para você fazer. Só que o que acontece com eles? Você não pode retirar esse dinheiro antes. Diferente do CDB de liquidez diária, que você pode ir lá e resgatar, por isso que ele está na nossa reserva de emergência, esse CDB normal aí que você vai pegar, de geralmente um banco médio que paga um valor um pouco maior, ele vai te pagar uma taxa maior, só que ele não tem aquela liquidez, você não consegue retirar ele quando você quer, porque se você tiver que retirar, você vai pagar um imposto de renda muito maior, você perde a liquidez do seu dinheiro, certo? Então esse dinheiro é para você colocar lá e só resgatá-lo lá no final do CDB. Quando ele vencer, aí ele coloca o dinheiro na sua conta, desconta lá um pouquinho do imposto de renda e você pega esse dinheiro e vai fazer o seu projeto. Então ele tem que ser aí, pode ser um CDB, pode ser um LCI, LCA, CRI, CRA. O que é o LCI, o CRI, o LCA e o CRA? O LCI e o CRI, eles são parecidos com o CDB, só que eles emprestam o dinheiro, no caso do CDB, é para os bancos. No caso do LCI e do CRI, ele vai para o setor industrial. E no caso da LCA e do CRA, é para o setor de agronegócios. Eu já expliquei aqui, na renda fixa, entendam o seguinte, mudam as letras, é uma sopa de letrinhas, mas o objetivo é um só, você está emprestando dinheiro para alguém, tá? Por isso que você recebe aí uma taxa fixa, que você já sabe mais ou menos quanto você vai ganhar. Só muda o quê? Para quem você vai emprestar. Então no CDB é para o banco, no CRI, no LCI, como eu disse, é para a indústria, para o setor industrial, para o CRA e para o LCA você vai emprestar para o agronegócio e assim você vai tendo as várias vertentes de N produtos que você tem aí, tá? O que você tem que analisar? Estudar para saber o que é mais seguro, qual me dá uma boa rentabilidade, mas com uma taxa legal e uma segurança boa. Então tudo isso você tem que estudar, tá? Vários deles são garantidos por um órgão que se chama FGC, tá? Que é o Fundo Garantidor de Crédito, que ele te dá o quê? Até R$ 250 mil, se aquela instituição quebrar, você não fica na mão, você não vai perder o seu dinheiro, ele te garante ali até R$ 250 mil. Tem várias regrinhas, mas ele te dá esta garantia, te dá esta segurança. Então alguns deles são aí protegidos pelo FGC, outros já não. E aí a taxa de rendimento que ele vai te pagar está nessa segurança. Então você vai ter que escolher, quero ganhar um pouco mais, correr um pouquinho mais de risco, mas no geral eles são bem seguros se você souber escolher a instituição. Por isso a importância de você estudar e saber aonde você está entrando. Então, entendeu aí? No curto prazo, nos planos, você vai lá também colocar aqueles R$ 200 e constante ali todo mês, até você atingir o seu objetivo e você chega aí no final do seu prazo, 1, 2, 3, 5 anos, não sei qual será o seu objetivo, e coloca aí nessa caixinha. Agora vamos falar da caixinha de longo prazo, importantíssima. Por quê? Porque ela é que vai garantir a sua aposentadoria lá na frente. Luiz,
Posso fazer isso com renda fixa? Pode. Muita gente faz, muita gente começa assim, até que comece a entender a renda variável. Porque na renda variável, o que acontece? Você não sabe o quanto você vai receber, porque ela é mais volátil, ela não tem tanta segurança como a renda fixa. Só que ela paga um valor muito melhor para você. Você recebe mais. Então é isso que você tem que entender, certo? Quero começar na renda fixa. Ok, pode procurar um CDB, pode procurar um LCI, um LCA, CRI, CRA, que nem eu falei aqui. Basta você estudar, ver lá, faz por um prazo mais curto, vê como é que está ali, até você entender o mercado de ações. Por que eu gosto do mercado de ações? Aqui que eu vou explicar para vocês o grande pulo do gato, no caso do longo prazo. Porque as ações elas têm um grande problema. Muitas pessoas usam o mercado de ações para especular, ou seja, usam no curto prazo. Compra uma ação, vende ela amanhã. Compra hoje, vende daqui 6 meses. Compra hoje, vende daqui 1 ano. Só que a economia ela tem muitos altos e baixos. Então, quando você faz isso num curto espaço de tempo, no meu entender, menos do que 5 anos, você corre um risco enorme do quê? De você comprar uma ação, por exemplo, a R$ 20 e aí ter uma crise nesse meio tempo, e em 2, 3 anos essa ação de R$ 20 caiu para 10, caiu para 5. E aí você faz o quê? Sabe? Então, você pensa, quando você atua como um especulador no mercado de ações, é muito perigoso e muita gente quebra, se não 95% das pessoas. É muito complicado. Agora, quando você pensa na aposentadoria lá no longo prazo, geralmente o que você faz? Primeiro, você define boas ações e aí o trabalho é muito maior, porque com ações você tem que saber estudar, você tem que entender a empresa, o que ela faz, como é que ela trabalha, os projetos, se faz sentido para você ou não, o setor em que ela está colocada. E aí você vai fazer um projeto do quê? Para mim, acima de 15, 20 anos, tá? Para mim, a situação para a vida toda. Por quê? Porque ela vai garantir a minha aposentadoria. Então, o que acontece? Se eu compro uma ação hoje a 20 e essa ação cai a 10 e a 5, como eu dei o exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou comprar mais. Porque o que eu quero? Eu quero receber dividendos, no meu caso, na minha estratégia, sobre essas ações. Sobre essas ações. Então, o que é interessante para mim? Se eu tenho R$ 200 e comprei 10 ações, a R$ 20 cada uma, se ela cai para 10, eu vou fazer o quê? Eu vou lá e vou comprar mais. Só que com os meus R$ 200, eu não vou comprar mais 10 ações, eu vou comprar 20, eu vou comprar o dobro. Porque vocês entendem que eu tendo o dobro de ações, ela vai me pagar o dobro de dividendos? E é isso que me interessa lá na frente, é a quantidade de ações, não é necessariamente o valor que ela está. Então, para mim é muito tranquilo quando as ações caem de preço. Eu compro mais, porque eu penso lá na frente, 10, 15, 20, 30 anos ou até mais, certo? Então essa é a diferença que muita gente tem dificuldade de entender. Quando você fala de aposentadoria, você não pode pensar amanhã, não pode pensar daqui 2, não pode pensar daqui 5 anos. Você tem que pensar muito mais lá na frente. É isso que você tem que ter em mente. Estudar sobre o que é melhor para a sua aposentadoria. E aí não tem só ações, que nem eu disse. Muitas pessoas começam usando renda fixa, muitas pessoas usam fundo imobiliário, muitas pessoas usam ações e muitas pessoas mixam, né? Fazem um mix aí, fazem ali a carteirinha delas e vão levando ali, vão gerenciando. O importante é, entenda onde você está entrando, por favor, para você não cair em principalmente golpes, para você não ficar iludido, para você não chegar lá na frente e falar, mas tal pessoa me deu aquela dica. Fuja de dica, tá? Use este vídeo como exemplo, mas estude, pelo amor de Deus, estude o que você vai fazer. E aí, quando você fizer a composição dessas 3 caixinhas, né? Então, reserva de emergência, planos aí de curto prazo e o plano de longo prazo, que é a aposentadoria, você vai ver que vai te dar uma segurança muito maior. E vai acontecer algo mágico, que é o quê? Você vai começar a querer cada vez mais poupar mais dinheiro para conseguir os seus objetivos. Isso é maravilhoso. Você vai
poupar mais. Isso, consequentemente, você vai começar a valorizar mais o seu dinheiro e vai gastar de forma mais sábia o seu dinheiro. Você muda a sua mentalidade, que é o que eu bato muito aqui, porque você vai dar mais valor a cada centavo que você ganha. Então, você entendendo isso é maravilhoso. Você já começa a ter um planejamento, a ter um plano e formar aí uma rede de segurança muito grande para você e para sua família. Tá ok? Bom, pessoal, esse é o vídeo que eu queria deixar para vocês hoje. Eu sei que é muita informação condensada em pouco tempo, mas se você tiver alguma dúvida, eu vou falar de novo, deixe lá no amo.dividendos@gmail.com, que eu tenho o maior prazer em responder para vocês e ajudá-los aí a formular o seu planejamento e a tirar as suas dúvidas, tá bom? Não se esqueçam, dividendos enriquecem. Se você gostou desse vídeo, eu só peço para você curtir, compartilhar e inscrever-se no nosso canal, porque nós temos mais de 100 vídeos para ajudar a nossa comunidade. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo.